Olá pessoal, hoje estamos dando início à nossa segunda videoaula do nosso canal. Na nossa aula de hoje nós temos como conteúdo programado placa-mãe, processador, memórias e disco rígido. Vamos iniciar nossa aula falando um pouco sobre placa-mãe. Então muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem sobre placa-mãe e não sabemos o que é e qual o seu papel. Então a placa-mãe do computador é um componente que tem a função de ligar outros componentes, fazendo assim a comunicação entre eles. A placa-mãe tem portas e slots para vários tipos de hardware, que são ligados nela para que a comunicação entre os componentes seja possível. Então, HD, memória, processador, leitores ópticos, fontes, placa de vídeo, tudo isso é conectado à nossa placa-mãe. Vale salientar também que a primeira placa-mãe surgiu inicialmente em um computador da empresa IBM, no ano de 1982. O design das placas-mãe continua basicamente o mesmo das primeiras até os dias atuais. Então aqui nesse quadro do slide tem a imagem de duas placas-mães. E vocês podem perceber que elas são bem semelhantes, certo? Dando continuidade à nossa videoaula, nós vamos ver agora um pouquinho sobre processador. Muitas vezes nós ouvimos falar esse nome e não sabemos o que um processador é no nosso computador e qual a sua função. Então, gente, um processador ele é considerado o cérebro do computador. O processador é quem, na verdade, realiza as operações de processamento de dados. Ele também é conhecido como CPU ou PC, que quer dizer Unidade Central de Processamento. Temos a imagem aí de um processador e muitas vezes nós acabamos escutando as pessoas falarem que a CPU é o nosso gabinete, né? Então, às vezes as pessoas confundem o gabinete com a CPU. Então, a partir de hoje, gabinete nada mais é do que aquela carcaça que reveste os componentes dentro do computador. Então, a nossa CPU ela está localizada dentro do nosso gabinete. Vamos falar agora um pouco sobre memórias. Primeiro vamos entender o que é memória. Memória nada mais é do que a capacidade que um dispositivo tem de armazenar informações. O nosso computador, por sua vez, trabalha com vários tipos de memórias, como por exemplo, memória RAM, ROM e secundária. A memória RAM é um tipo de memória que é utilizada para armazenar informações temporariamente enquanto o computador estiver ligado. As informações nela podem ser alteradas. Já a memória ROM é um tipo de memória de armazenamento permanente. As informações nela não podem ser alteradas, apenas lidas. E por fim, temos a memória secundária, que também é chamada de memória em massa ou memória auxiliar. É a parte do computador onde são armazenados dados. Em computadores, esse tipo de memória é utilizado pelo disco rígido, que é um dispositivo de memória não volátil, ou seja, as informações não são perdidas quando o computador é desligado. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre alguns exemplos de dispositivo de memória. Então, o HD, o pendrive, um CD e o cartão de memória são exemplos de dispositivos de memória. O que nós vimos há poucos minutos atrás são tipos de memória, RAM, ROM e secundária. Dispositivos são esses exemplos que foram citados agora. Ainda sobre memória, nós vamos ver como as unidades de medida de memória elas estão organizadas. Então, nós temos o bit. O bit, gente, nada mais é do que a menor unidade de medida da informática. O byte, por sua vez, é um conjunto de 8 bits, que é equivalente a um caractere, ou seja, uma letra, um número, um símbolo, ou mesmo um espaço em branco. Temos o kilobyte, que é conhecido como KB, que é um conjunto de 1024 bytes. Temos o megabyte, também conhecido como MB, que é um conjunto de 1024 kilobytes. Temos o gigabyte, que é um conjunto de 1024 megabytes. E o terabyte, que é um conjunto de 1024 gigabytes. Então, para você que não sabia como as unidades de memória
são organizadas, através dessa lista aqui, fica visível e fácil de compreender como elas estão organizadas. Vamos finalizar nossa aula de hoje falando sobre o disco rígido, também conhecido apenas como HD. Então, vamos ter uma breve introdução falando sobre o disco rígido agora. O disco rígido HD é um dispositivo de armazenamento permanente de dados mais utilizado nos computadores. Neles são armazenados desde os arquivos pessoais até informações exclusivamente pelo sistema operacional. Então, segue a imagem de um HD. Então, para você que não conhece o HD, essa imagem aí é de um HD. Vamos ver um pouquinho agora sobre o surgimento dos HDs. Então, o disco rígido não é um tipo de dispositivo de armazenamento novo, mas sim um aparelho que evoluiu, e muito, com o passar do tempo. Um dos primeiros HDs que se tem notícia é o IBM 305 HAMC, disponibilizado no ano de 1956. Era capaz de armazenar até 5 MB de dados, um avanço para aquela época, e possuía dimensões enormes, 14 por 8 polegadas. Seu preço também não era nada convidativo. O 305 HAMC custava cerca de $30.000. Com o passar dos anos, os HDs foram aumentando sua capacidade de armazenamento, ao mesmo tempo que se tornaram menores, mais baratos e mais confiáveis. Agora, vamos entender como um HD funciona e quais são os seus componentes. Então, para você possa compreender o funcionamento básico dos discos rígidos, precisa conhecer seus principais componentes. Os tão mencionados discos, na verdade, ficam guardados dentro de uma espécie de caixa de metal. Estas caixas são seladas para evitar a entrada de material externo, pois até uma partícula de poeira pode danificar os discos, já que são bastante sensíveis. Isso significa que se você abrir um HD em um ambiente despreparado e sem o uso de equipamentos das técnicas apropriadas, terá grandes chances de perdê-lo. Então, gente, é importante que você não abra um HD. Leve para algum especialista para que ele possa abrir, identificar o problema e fazer uma possível correção. Então, nós temos aqui a imagem de um HD mostrando os seus componentes. Nós temos os discos, eixo, braço, actuador e cabeça de leitura de gravação, os componentes básicos que formam um HD. Finalizamos nossa aula por hoje e nós já temos como conteúdo para a próxima aula conceitos de hardware e periféricos, conceitos de software e contexto da internet. Essas foram as referências utilizadas para a nossa videoaula de hoje.